Oi, meu irmão, meu amigo aqui do canal Leitura Católica. Vamos mais um dia de leitura sobre o Diário de Santa Faustina. Vamos lá. Disse ele: Enviar-te-ei à casa de uma senhora piedosa, por te abrigará até que entres em um convento. Quando me apresentei à sua casa, a senhora recebeu-me com grande amabilidade. Comecei a buscar um convento, mas era dispensada onde quer que eu fosse. A dor transpassou meu coração, e eu disse ao Senhor: ajude-me, não me deixe sozinha. Por fim, bati à nossa porta. Quando a Madre Superiora veio ao meu encontro, a atual Madre Geral Micaela, após uma breve conversação, ordenou-me ir ao dono da casa e perguntar-lhe se me receberia. Em seguida, compreendi que deveria perguntar ao Senhor Jesus. Muito feliz, fui à capela e perguntei a Jesus, dono desta casa: receber-me. Uma das irmãs desta casa disse-me que eu te perguntasse isso. Em seguida, ouvi esta voz: recebo-te, estás em meu coração. Quando voltei da capela, a Madre Superiora primeiro me perguntou: pois bem, o Senhor te recebeu? Respondi-lhe que sim. Se o Senhor te recebeu, eu também te recebo. Tal foi meu ingresso. Contudo, por várias razões, por mais de 1 ano tive que permanecer no mundo, na casa dessa piedosa senhora, mas não voltei à minha própria casa. Então me dirigi a Deus com toda a minha alma sedenta por Ele. Isso foi durante a 8ª de Corpus Christi. Deus preencheu minha alma com a luz interior para que eu o conhecesse mais profundamente como o bem e a beleza supremos. Compreendi quanto Deus me amava. É eterno seu amor para comigo. Isso foi durante as vésperas, com as palavras simples que brotavam do coração. Fiz a Deus o voto de castidade perpétua. A partir daquele momento, senti uma maior intimidade com Deus, esposo meu. Naquele momento, construí uma celinha em meu coração, onde sempre me encontrava com Jesus. Por fim, chegou o momento em que se abriu para mim a porta do convento. Isso foi em 1º de agosto, ao anoitecer, às vésperas da festa da Mãe de Deus dos Anjos. Senti-me sumamente feliz, como se tivesse entrado na vida do paraíso. De meu coração brotou uma única oração, a da ação de graças. Contudo, 3 semanas depois, vi que aqui havia muito pouco tempo para oração e que muitas outras coisas impediam-me interiormente a buscar um outro convento de regra mais estrita. Esta ideia cravou-se em minha alma, mas não havia nela a vontade de Deus. Não obstante, a ideia, isto é, a tentação, fazia-me cada vez mais forte, até que um dia decidi falar com a Madre Superiora e saí decididamente, mas Deus guiou as circunstâncias de tal modo que não pude lhe falar. Antes de ir dormir, entrei em uma pequena capela e pedi a Jesus a luz nesta questão. Mas não recebi nada na alma, sobrevindo-me apenas uma estranha inquietude
que eu não chegara a compreender. Apesar de tudo, decidi que na manhã seguinte, depois da Santa Missa, comunicaria minha decisão à Madre Superiora. Voltei à cela. As irmãs já estavam deitadas e as luzes apagadas. Não sabia o que fazer comigo. Atirei-me ao chão e comecei a rezar com fervor para conhecer a vontade de Deus. Em toda parte havia um silêncio como no tabernáculo. Todas as irmãs, como as hóstias brancas, descansavam, encerradas no cálice de Jesus. E somente a partir de minha cela, Deus ouve o gemido de minha alma. Não sabia eu que depois das 9 horas não era permitido rezar nas celas, sem autorização. Após um momento, minha cela iluminou-se e na cortina vi o rosto muito dolorido do Senhor Jesus. Havia chagas abertas em todo o rosto e 2 grandes lágrimas caíam sobre o espaltar da cama. Sem saber o que tudo isso significava, perguntei a Jesus: Jesus, quem te causou tanta dor? E Jesus respondeu: Tu me ferirás dolorosamente se vieres a sair deste convento. Chamai-te aqui e não a outro lugar, e te tenho preparadas muitas graças. Pedi perdão ao Senhor Jesus e imediatamente mudei a decisão que havia tomado. No dia seguinte, foi dia de confissão. Contei tudo o que havia se passado em minha alma. E o confessor respondeu-me que havia nisso uma clara vontade de Deus de que eu permanecesse nesta congregação e nem sequer pensasse em mudar-me para outro convento. A partir daquele momento, passei a me sentir sempre feliz e contente. Pouco depois, caí doente. A querida Madre Superiora mandou-me de férias junto com outras 2 irmãs a Esquilimov, bem pertinho de Varsóvia. Naquele tempo, perguntei a Jesus: por quem ainda devo rezar? Respondeu-me que na noite seguinte me faria conhecer por quem eu deveria rezar. Vi meu anjo da guarda, que me disse para segui-lo. Logo em seguida, encontrei-me em um lugar nebuloso, cheio de fogo, no qual havia uma multidão de almas padecentes. Estas almas estavam orando com grande fervor, mas sem eficácia para elas mesmas. Só nós podíamos ajudá-las. As chamas que as queimavam, a mim não me tocavam. Meu anjo da guarda não me abandonou, nem por um momento. Perguntei: e essas almas, quais eram os seus maiores tormentos? Ao que me responderam unanimemente que seu maior tormento era a saudade de Deus. Vi então a Mãe de Deus que visitava as almas no purgatório. Chamavam a Virgem Estrela do Mar e ela lhe trazia alívio. Eu gostaria de ter podido falar mais com ela, mas o meu anjo da guarda fez sinal de que deveríamos sair. Saímos então desse cárcere de sofrimento. Ouvi uma voz interior que me dizia: minha misericórdia não o deseja, mas a justiça o exige. A partir daquele momento, passei a unir-me mais estreitamente às almas padecentes. Fim do postulandado em 29 de abril de 1926. As superioras mandaram-me ao noviciado em Cracóvia. Uma alegria inimaginária reinava em minha alma.
Quando chegamos ao noviciado, a irmã estava morrendo. Alguns dias depois, apareceu-me a irmã e mandou-me ir à madre mestra para pedir-lhe que seu confessor, o padre Rospond, celebrasse em sua intenção uma santa missa e 3 jaculatórias. A princípio, consenti, mas no dia seguinte pensei que não seria necessário ir ver a madre, pois não havia entendido bem se a visão for um sonho ou realidade. E não fui. Na noite seguinte, repetiu-se o mesmo, só que, sem dúvidas e mais claramente. Apesar disso, decidi que não o diria na minha. Fica por aqui o capítulo de hoje. Gostou? Então aguarde o próximo vídeo sobre o Diário de Santa Faustina. Está sendo muito bom saber, né, tudo que ela passou, colocou no diário dela. Que Deus te abençoe, a você e a sua família, e que a intercessão de Maria sempre esteja em você. Venha ler mais.